Ministro, o senhor mencionou que assim que houver clareza do que o governo americano vai fazer, do que Donald Trump decidir em relação às tarifas do Brasil, em 24 ou 48 horas é possível colocar em prática o plano que o presidente Lula decidir, se eu entendi bem. Então, queria que o senhor esclarecesse um pouco mais. Todas as medidas que estão previstas dependem apenas do Executivo do governo federal ou há alguma medida que está sendo encaminhada, que está sendo estudada, que dependeria, por exemplo, de medida provisória ou de aprovação no Congresso Nacional, para se ter ali uma dimensão do esforço político que vai ser necessário aqui no país para enfrentar o tarifaço, seja ele qual for? Muitas das medidas previstas efetivamente dependem de aprovação do Congresso Nacional. Mas eu entendo que o Congresso não vai se furtar a atender esses setores que estão sendo afligidos por essas medidas, né? Há uma aflição dessas pessoas e são medidas justificáveis, então, e muito prudentes, eu diria, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista das contas públicas. Então, na minha opinião, não vai faltar apoio do Congresso Nacional, que inclusive aprovou a lei de reciprocidade. Seria estranho até que um apoio às empresas afetadas não fosse considerado com generosidade pelo Congresso Nacional. É óbvio que o Congresso sempre tem a liberdade de aperfeiçoar, de propor mudanças, como sempre faz. Mas eu creio que diante de uma emergência dessa, não haverá falta de apoio político de nenhuma força política, na minha opinião, a não ser que alguém também convença a oposição no Congresso a continuar sabotando internamente aquilo que eles estão fazendo em Washington nesse momento. Eu acredito que isso vai ser superado. Já deve ter uma compreensão, né? E isso eu disse no primeiro dia do anúncio, que isso foi um grande tiro no pé. Você lutar contra o seu país, você concorrer para interesses de uma potência econômica que tem uma renda per capita 5 vezes superior à do Brasil, assim, não faz o menor sentido isso. E nós não temos ganhos comerciais com os Estados Unidos de superávit. Ao contrário, nossa pauta de serviços é muito deficitária, inclusive. Nós tínhamos que buscar um equilíbrio com os Estados Unidos, né? E não sofrer esse tipo de tarifação que não concorre para o bem-estar de lá e de cá, porque também o consumidor americano vai ser fortemente afetado, porque ao fim do dia, quem paga a tarifa de importação é o consumidor americano, né? Não há dúvida a respeito disso. E nós não estamos falando de uma tarifa que equilibra o jogo com as empresas locais dos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma tarifa que pune, né, quem hoje exporta para os Estados Unidos a preços competitivos, garantindo um custo de vida mais baixo, né, para a população trabalhadora, né?